aprimore. Se identificamos algum sinal, qual a forma que podemos ajudar? O primeiro passo, conversa com a pessoa para orientar a busca da ajuda profissional. Né? Qual que seria o primeiro passo? Né? Talvez necessariamente essa escuta. Né? Olha, eu estou aqui, quero te ouvir, né? Eu me importo com o que você vai falar, independente do que seja. Né? Aquela escuta sem julgamento mesmo. Né? Pode falar, estou te ouvindo. E talvez, depois dessa escuta, depois dessa acolhida, dele se sentir confiança, seguro, saber que tem um apoio, né? Que tem um suporte, eu preciso, de certa forma, indicar, né? Pedir, procura um profissional, né? Procura um psicólogo, um psiquiatra, né? É algo que a escuta, acredito que sempre vem primeiro, né? Porque aquele momento pede, é a necessidade daquela pessoa, né? E uma escuta sem julgamento, sem interromper, sem dar conselhos, não, é escutar. E aí, posteriormente, né, ou num outro momento, ou se vê... Você vai sentindo, na verdade, né? Exatamente. A condução dessa conversa, você vai sentindo. Ou no momento, ou num outro momento oportuno. Olha, não seria bom, talvez, a gente procurar um profissional? Você quer que eu vou com você? Quer que eu... Entende? É estar presente. Eu acho que, né, é estar presente. Mesmo não estando todo dia, mas é estar presente. Seria... Exatamente, assim, às vezes a pessoa está na crise e você é amigo dela. E aí, às vezes, a gente meio no desespero, sem saber o que fazer, a gente joga um telefone e sai de cena. Isso é o mais perigoso. Ou seja, mais uma vez sozinho. Mais uma vez sozinho. É muito tenso você estar nesse lugar de eu sou a última esperança, digamos assim. Eu tô segurando a mão dela aqui para ela não cair. É muito tenso, mas podem ter momentos em que isso aconteça. Não é carga... Ninguém deve carregar esse peso sozinho. A gente tem que ter essa rede de contato, rede de apoio. Mas em um momento específico, pode ser sim que a gente tenha que fazer esse papel. Logo depois que baixou, aí a gente faz a recomendação, né? Você quer concluir? Não, só isso, a pessoa aqui é porque... Mas deixa eu te falar. É porque, assim, já pegando o gancho dessa pergunta, quando a questão é adolescente, né, jovens, se identificamos algum sinal, é ideal conversar com os pais? Essa questão ela é muito delicada, porque quando a pessoa corre risco de vida, risco de morte, no caso, né? Quando a vida está em risco, a gente precisa priorizar a vida. Como profissional, né, da área, a gente precisa priorizar a vida. E isso deve ser muito bem estabelecido quando você está com o paciente ou cliente. Né? Geralmente, quando você está com um cliente que já chega com essa ideação, você pega telefone de parente, você pega, né, endereço, você já tem tudo isso em mãos e já estabelece com ele, olha, nesse período, enquanto nós estivermos em tratamento, eu vou estar com esse contato, porque caso necessário eu vou acionar alguém da sua família. Ok? Estamos, né, conectados aqui, estamos no combinado, ok. E aí você tem essa possibilidade. Então, o que a gente não pode perder com a pessoa é a confiança. Então, toda verdade tem que ser dita. Sim. Claro que você vai saber como dizer essa verdade. Mas, por exemplo, com o adolescente, e a gente tem visto um aumento, né, dos índices na adolescência, eu acredito que é muito porque, assim, a gente também está recebendo muita informação e não está tendo o básico do emocional sendo trabalhado. Né? Então, assim, a gente, como não tem ainda o básico do emocional, apesar da gente ver hoje muitos pais nessa procura, né? De entender isso. Hoje, muitos pais já mandam o filho para o psicólogo quando notam essa questão. Né? Então, assim, a gente está tendo muito mais abertura. Precisa ter mais, claro. A gente está tendo muito mais abertura. Mas eu acho que o estabelecer esse combinado, estabelecer essas verdades com a pessoa é fundamental para essa relação entre psicólogo e cliente. Né? Eu acho que é importantíssimo nesse sentido. Agora,
O que o pai pode fazer com isso? Eu acho que o pai precisa ampliar também a escuta. Porque a escuta não é só na palavra. A escuta é do gesto, a escuta é da fala, a escuta é do comportamento, a escuta do que eu posso acompanhar. Não é carregar a criança no braço, não. Porque a gente precisa aprender a se frustrar e se adaptar. Como o Caio disse, como o transtorno é uma resposta à adaptação com a realidade, a gente precisa aprender a se adaptar à realidade. E a gente precisa aprender a ensinar como se faz isso. Como é que eu vou aprender a ensinar isso? Passando por mim primeiro. Eu preciso trabalhar o meu processo de me adaptar à realidade. Porque se eu não sei fazer, como é que eu vou ajudar o meu filho a fazer isso? Então é um processo nosso também, como pai, né? Eu vou sentar e vou pensar o que é que eu estou que eu não entendo da realidade ainda, que eu não consegui absorver, que eu preciso absorver, que eu preciso dar sentido a isso, porque o dar sentido não vem do racional. O racional ele organiza, o dar sentido ele transcende o racional. O sentido muitas vezes tem lógica para mim, mas não tem lógica para o outro. Sim. Né? O meu sentido é ajudar as pessoas, porque eu sou psicólogo. E quando você fala isso, então a pessoa que perguntou não é profissional, não é psicóloga, né? Então talvez uma líder, alguma coisa assim. Uhum. Então quando você fala, bom, o pai, né? Os pais têm que ficar sabendo, até pela questão de observar. Porque é eles que vão estar lá no dia a dia. Né? Talvez a primeira linha de apoio que ela teve, aparentemente não foi em casa, foi fora, mas é aquele suporte ali que ela vai precisar, no sentido de ouvir, de acolher, de observar. Né? Então, seria a escuta, vou conversar com esse adolescente, né? E deixar claro que tem uma rede de apoio que precisa estar sabendo disso. Só que da forma delicada, você vai saber como conduzir na hora, né? Eu acho que mas tem que avisar, seria isso. Eu acho que tem que avisar. A gente não pode deixar, e tem que combinar com a pessoa de que isso vai ser avisado, porque o estrago que faz numa família inteira, em outras pessoas... Isso é uma prevenção. Né? É uma prevenção. Então, assim, o que a gente precisa entender também, por exemplo, um pai que vai tentar lidar com o filho, também não é achar solução para o filho. É ajudá-lo a ele mesmo achar a própria solução. Isso é muito complicado, porque muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Né? Então, a gente precisa testar isso com o máximo de atenção possível. Né? Eu vou sentar com o meu filho e ele vai falar do problema dele e eu já quero dar a solução. Não, calma. Mas por que você está pensando nisso? O que acontece? Você está se sentindo assim? E se a gente testasse isso, o que você acha? Tem que passar a bola para a criança, tem que passar a bola também da responsabilidade da solução para o adolescente. Sim. Né? Porque isso vai fazer dele também se sentir dono da própria vida, responsável por ela. Isso é importante. E entender, olha, eu posso, se isso aqui deu errado, eu posso me adaptar. Eu posso ajustar o meu pensamento à realidade e alcançar ainda o objetivo do que eu quero. Enfim, tem várias soluções para isso. Estou dando só uma opção, né? A gente pode sentar depois e ir destrinchando isso infinitamente, depende do caso. Também, no caso do adolescente e da criança, às vezes a causa podem ser coisas também muito objetivas, assim. Hoje em dia, um dos maiores motivos de suicídio entre crianças e adolescentes é o bullying. E olha como informar os pais, nesse caso, pode causar uma mudança muito positiva. Então, às vezes, o menino precisa que os pais se atentem mais na relação da criança com a escola. Às vezes, sei lá, uma possibilidade de mudar de turma, alguma coisa desse tipo, ou cobrar dos coordenadores da escola da criança alguma mudança, porque no caso da criança, ela não, de certa forma, ela não responde pela sua própria liberdade. Então, esse caso da criança, ela não poder, por ela, mudar a realidade dela, fazer por ela, alguém
no cuidado dela, precisa fazer isso por ela. Nós adultos, no caso, tem algum problema na nossa vida, de certa forma, o responsável por isso somos nós mesmos. Se vira, né? E muitas vezes tem pais que jogam a bola para a criança, como se a criança tivesse toda a capacidade do mundo de resolver os próprios problemas. Né? Tipo, a questão da tela, né? Meu filho fica o dia inteiro no celular. Ah, então tira. Não, mas se eu tirar ele fica chorando sem parar, não sei o que fazer. Deixa chorar. Né? Por quê? Porque você é o responsável pelo seu filho. Sim. Né? Então, assim, tem algumas responsabilidades que realmente são do adulto e o pai não quer assumir isso. Né? Eu acho isso importantíssimo nesse processo também, né? Do suicídio também conta. E quando não joga a responsabilidade na criança, joga a responsabilidade na escola, no psicólogo, Sim. no psiquiatra, né? Então, essa necessidade de se responsabilizar pela subjetividade do próprio filho, né? E saber ter esse diálogo. Não precisa ser um grande profissional do diálogo para ouvir. Até uma das dúvidas que algumas pessoas têm é isso. Eu preciso ser técnico, eu preciso fazer algum curso, eu preciso fazer algo para aprender. Não, é algo que é quase que natural nosso, né? O escutar e algo que você pode ir treinando. Mas escutar é algo que todo mundo pode fazer, só que precisa treinar de alguma forma. Ouvir mais do que falar. Eu acho que né? Um lance da escuta que eu acho extremamente importante é você saber assumir as suas fragilidades na escuta. Tipo, uma vez eu fui conversar com o meu pai adulto, eu criança, e aí ele falava que eu estava chorando, porque eu tinha apelado com a brincadeira de um colega e tudo. E aí ele virava e falava assim, olha, eu não sei o que te dizer direito. Olha só, ele foi sincero, não sei o que te dizer direito. Mas olha só, eu quando deixei de apelar, quando eu falei assim, tá, tudo bem, porque eu tinha um apelido de cabeção, né? Não é à toa essa pessoa, mas e meu pai é gordinho, careca, baixinho, né? Aí ele falou assim, quando eu olhei pra mim, eu falei assim, realmente, eu sou baixinho mesmo, sou gordinho, e hoje eu tô careca. E ele falou assim, aí eu aceitei, eles pararam de apelar comigo, de me implicar. E aí, ok. Então, assim, não é a questão do bullying. O bullying, eu acho que a gente tem que ajustar isso melhor na sociedade. Mas a atitude do meu pai, naquele momento, de assumir para ele que ele não tinha a capacidade de me dar uma solução, foi fundamental até para eu também me liberar dessa bronca. Entende? Sim. Me liberar da pressão de achar a própria solução. Não, olha, se o adulto não... Não, então peraí. Então agora eu posso pensar direito. Aprimore.